Você já sentiu como se estivesse fazendo tudo certo, mas ainda assim a vida não estivesse andando? Como se existisse algo dentro de você pedindo para crescer, mudar, vencer, mas o mundo lá fora insistisse em te segurar no mesmo lugar? Se você está aqui hoje, talvez não seja por acaso. Talvez seja porque, em algum nível, você ainda acredita que existe mais para a sua vida. Mais propósito, mais força, mais destino. E hoje, essa mensagem não veio para te entreter, veio para te despertar. Porque existe uma verdade que poucos têm coragem de encarar. A vida não muda quando o tempo passa. Ela muda quando você decide mudar por dentro. Então, antes de continuarmos, eu quero te pedir algo simples, mas importante. Se inscreva no canal, porque aqui você vai encontrar mensagens que não só falam com a mente, mas com o coração. Deixa o like para fortalecer esse conteúdo e ele chegar a mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. E comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e o que você quer mudar na sua vida. Eu quero te ouvir de verdade. Agora respira fundo, porque o que você vai ouvir a seguir pode não ser só um vídeo, pode ser o começo de uma nova fase da sua vida. Eu me lembro claramente daquele jovem sentado na última fileira do auditório. Seus olhos carregavam cansaço, dúvida e uma esperança quase apagada. O nome dele era Daniel. Quando terminei minha palestra naquela noite, percebi que ele não se levantou como os outros. Ele permaneceu ali, imóvel, como se lutasse contra algo invisível dentro de si. Eu me aproximei lentamente e disse: Daniel, o que o impede de avançar? Ele respondeu com a voz trêmula: Senhor Hill, eu tenho sonhos, mas estou esperando a oportunidade certa, o momento perfeito, o sinal de Deus. Eu sorri, não com ironia, mas com compreensão. Eu já tinha ouvido aquilo milhares de vezes. Então falei com firmeza, olhando diretamente nos olhos dele. Quem tem fé não espera, cria. Não era uma frase bonita, era uma ordem. O auditório já estava vazio. Só restávamos nós dois e o eco daquela verdade cortando o silêncio. Você está esperando a oportunidade perfeita ou está criando as condições para ela surgir? Perguntei. Ele abaixou a cabeça. Está aguardando um milagre ou está se tornando um milagre? Daniel respirou fundo. Naquele instante, ele percebeu algo que mudaria sua vida para sempre. A fé que ele dizia ter era passiva, era confortável, era uma desculpa disfarçada de esperança. A fé verdadeira não é sentar e aguardar. Ela é movimento, ela é decisão, ela é ação imediata. Expliquei a ele que o universo responde ao homem que age com convicção, que Deus não entrega o caminho pronto, ele entrega a visão e espera que você construa a estrada. Se você realmente acredita, Daniel, então comece amanhã. Não quando estiver pronto, não quando o medo passar. Comece com medo mesmo. Ele me perguntou, e se eu fracassar? Eu respondi, e se você nunca tentar? O fracasso não é o oposto do sucesso, é parte do processo. O que destrói sonhos não é o erro, é a espera eterna pelo momento ideal. Naquela noite, pedi que ele repetisse em voz alta, ali mesmo, eu não espero, eu crio. Ele repetiu uma vez, depois mais forte, depois com convicção, e algo mudou. Eu vi nos olhos dele a chama reacender. A verdadeira fé nasce quando você decide agir antes que as circunstâncias estejam perfeitas. Deixe-me perguntar a você agora. Quantas oportunidades você já perdeu esperando o momento ideal? Quantos sonhos estão parados porque você insiste em esperar aprovação, dinheiro, apoio ou coragem? A coragem não vem antes da ação. Ela nasce durante a ação. Quem tem fé não espera o cenário mudar. Muda o cenário. Daniel saiu daquele auditório diferente, não porque eu dei a ele dinheiro, não porque prometi sucesso, mas porque ele entendeu que a fé não é algo que se sente,
é algo que se pratica. E naquele instante, ele deixou de ser espectador da própria vida e começou a se tornar o criador dela. Agora eu lhe pergunto, você continuará esperando? Na manhã seguinte àquela conversa, Daniel fez algo que havia evitado por anos. Ele acordou mais cedo. A casa ainda estava em silêncio. Caminhou até o pequeno espelho pendurado na parede do quarto e ficou parado diante dele. Não para ajeitar o cabelo, não para se arrumar, mas para se encarar. Eu sempre disse, e repito agora, o espelho é um juiz implacável. Ele não mente, ele não suaviza, ele apenas reflete aquilo que você decidiu ser. Daniel ficou olhando para si mesmo por longos segundos. Seus olhos carregavam sonhos, mas também desculpas. Havia ambição, mas também medo. Então, a pergunta ecoou na mente dele, como se minha voz ainda estivesse ali. Quem você vê? Alguém que reclama da vida? Ou alguém pronto para assumir o controle do próprio destino? Ele tentou desviar o olhar, mas não conseguiu, porque naquele instante entendeu que não era o mundo que estava atrasando sua vida, era sua própria mentalidade. Eu sempre ensinei que a riqueza começa na mente antes de tocar o bolso. Antes de se tornar dinheiro, ela precisa se tornar crença. Antes de ser resultado, precisa ser convicção. Daniel nunca havia se perguntado com sinceridade: eu realmente acredito que nasci para prosperar? E aqui está uma verdade que poucos aceitam. Se no fundo você acredita que não merece, sabotará toda a oportunidade que surgir. O espelho não revela apenas seu rosto, ele revela sua identidade interna. Daniel respirou fundo. Seus olhos começaram a marejar. Pela primeira vez, ele percebeu que passara anos se diminuindo, se comparando, aceitando pouco, como se a prosperidade fosse destinada aos outros. Então ele fez algo simples, mas poderoso. Olhou fixamente para si mesmo e declarou, mesmo sem ainda sentir plena confiança: eu sou capaz. A voz saiu fraca, ele repetiu: eu sou digno. A voz ficou mais firme. Por fim, quase como um grito contido por anos: eu nasci para vencer. Naquele momento, nada havia mudado do lado de fora. Ele ainda tinha as mesmas contas, os mesmos desafios, as mesmas incertezas, mas algo havia mudado dentro. E quando a identidade muda, o destino começa a se alinhar. Deixe-me perguntar a você agora: quando foi a última vez que você se encarou sem máscaras? Quando foi a última vez que decidiu parar de se subestimar? Você está vivendo abaixo do seu potencial por medo de falhar? Ou por medo de descobrir do que realmente é capaz? O espelho não mente. Ele mostra se você é vítima ou criador. Daniel saiu daquele quarto diferente do que entrou. Não porque o mundo mudou, mas porque ele decidiu que não seria mais pequeno em sua própria mente. E a verdadeira prosperidade começa exatamente aí. Naquela mesma manhã, depois de encarar o espelho, Daniel não voltou para a cama. Essa teria sido a escolha antiga, mas algo dentro dele havia despertado. Ele sentou-se à mesa com um caderno simples, folhas amareladas, capa gasta, e começou a escrever. Não metas vagas, não desejos confusos, mas um propósito definido. Eu sempre ensinei que um propósito claro é o ponto de partida de toda conquista. Sem ele, a fé se dispersa. Com ele, a fé se concentra como um raio de luz capaz de incendiar montanhas. Daniel escreveu: eu vou construir meu próprio negócio em 2 anos. A mão tremeu. A mente tentou interromper. Quem você pensa que é? Você não tem dinheiro suficiente. Não conhece as pessoas certas. Mas ele continuou escrevendo. Porque naquele instante, ele compreendeu algo essencial. O mundo externo sempre tentará ecoar suas dúvidas internas. Deixe-me perguntar a você. Você já percebeu como as pessoas ao seu redor confirmam exatamente aquilo que você acredita sobre si mesmo? Se você se vê pequeno, o mundo o tratará como pequeno. Se você se vê poderoso,
O mundo começará a se ajustar à sua postura. A força da mente não é metáfora, é lei. Daniel então fez algo ainda mais poderoso. Ele leu seu objetivo em voz alta. No começo soou estranho, depois soou ousado, por fim soou inevitável. Eu lhe disse naquela noite, e repito agora, a fé cresce quando é alimentada por repetição emocional e ação prática. Não basta dizer eu sou capaz, é preciso agir como alguém capaz. Naquela tarde, Daniel começou a pesquisar, estudar, fazer ligações, buscar informações. Pequenos passos, quase invisíveis, mas decisivos. Porque a diferença entre quem sonha e quem realiza não está no talento, está na decisão. Você está tomando decisões que aproximam seus sonhos ou decisões que apenas mantêm seu conforto. Daniel começou a caminhar sozinho muitas vezes. Amigos não entendiam sua mudança. Alguns riam, outros duvidavam, mas a solidão é o preço temporário da transformação. E eu lhe digo com convicção, toda grande conquista nasce em silêncio antes de ser celebrada em público. Naquela noite, antes de dormir, Daniel voltou ao espelho. Dessa vez, não para buscar aprovação, mas para confirmar compromisso. E declarou, eu ajo imediatamente, eu controlo meus pensamentos, eu crio minhas oportunidades, nada vai me deter. E naquele instante, ainda sem riqueza visível, ele já havia se tornado mais rico do que muitos que possuem dinheiro, mas não possuem direção. Agora me responda, você está esperando que algo aconteça ou está disposto a decidir hoje que sua nova vida começa agora? Os dias começaram a mudar. Daniel já não acordava no último minuto, já não reclamava do trânsito. Já não culpava o governo, a economia ou a falta de sorte. Ele havia entendido uma verdade que ensino há décadas. O homem que assume total responsabilidade pela própria vida torna-se imparável. Mas junto com a decisão, veio a solidão. Amigos começaram a dizer, você está diferente, está muito sério. Isso não vai dar em nada. E aqui está uma pergunta que poucos têm coragem de enfrentar. Você quer aprovação ou quer crescimento? Porque raramente os dois caminham juntos no início. Daniel passou a ler todas as noites. Estudava finanças, mentalidade, liderança. Enquanto outros assistiam distrações, ele alimentava sua mente. Eu sempre disse que a mente é como um jardim. Se você não plantar propósito, crescerão ervas daninhas chamadas dúvida e medo. Houve noites em que ele se perguntou, e se eles estiverem certos? E se eu estiver me iludindo? Mas então lembrava-se do espelho. Lembrava-se da promessa que fez a si mesmo. E repetia em silêncio. Minha fé é maior que meu medo. Minha visão é maior que minha insegurança. Eu continuo. A verdadeira fé não é ausência de medo, é decisão, apesar dele. Daniel começou a acordar antes do sol. Caminhava sozinho pelas ruas ainda vazias. O mundo parecia adormecido, mas dentro dele havia um fogo aceso. E enquanto caminhava, fazia perguntas a si mesmo. Estou vivendo ou apenas existindo? Se eu desistir agora, quem eu me tornarei daqui a 5 anos? Se eu persistir, quem posso me tornar? Essas perguntas o fortaleciam. Porque o homem que aprende a conversar com a própria consciência descobre uma fonte inesgotável de poder. Houve um dia em que uma oportunidade surgiu, pequena, quase insignificante. Um projeto simples, um risco moderado. A versão antiga de Daniel teria esperado mais garantias. A nova versão lembrou-se do princípio. Quem tem fé não espera, cria. Ele aceitou, mesmo sem todas as respostas. E naquele momento, algo invisível começou a se mover. Porque o universo responde à ação ousada. Escute-me com atenção. A prosperidade não começa quando você ganha dinheiro. Ela começa quando você se torna a pessoa capaz de produzi-lo.
Daniel ainda não tinha resultados extraordinários, mas já tinha disciplina, já tinha clareza, já tinha identidade. E isso é o que separa os que tentam dos que inevitavelmente conseguem. Agora eu lhe pergunto, você está disposto a suportar a solidão temporária da transformação para viver a recompensa permanente da realização? Aquela pequena oportunidade que Daniel aceitou parecia irrelevante para o mundo, mas para ele era o início de tudo. Ele não tinha experiência suficiente, não tinha estrutura perfeita, não tinha garantias, mas tinha algo que a maioria nunca desenvolve: decisão inabalável. Eu sempre ensinei que a vida recompensa não o desejo, mas a ação consistente guiada por fé. Daniel começou a trabalhar naquele projeto como se já fosse grande, como se já fosse importante, como se já estivesse destinado ao sucesso. E aqui está um dos segredos mais ignorados da mente humana. Você não se torna grande depois de conquistar algo. Você conquista algo porque já começou a agir como grande por dentro. Nas primeiras semanas, nada parecia avançar. Ele errava, ajustava, recomeçava. E muitas vezes, enquanto estava sozinho à noite, a dúvida tentava sussurrar: isso não está funcionando. Você está perdendo tempo. Mas então ele lembrava das minhas palavras: o fracasso não é o fim, é feedback. E continuava: deixe-me perguntar algo profundo a você agora. Quantos sonhos você abandonou no momento exato em que estavam prestes a dar resultado? A maioria das pessoas não falha por falta de capacidade. Elas falham por desistirem cedo demais. Daniel começou a perceber algo estranho acontecendo. Pequenos sinais começaram a surgir. Uma pessoa interessada, uma conexão inesperada, uma conversa que abriu uma porta. Nada grande ainda, mas o suficiente para mostrar que o movimento estava correto. Eu sempre disse, a fé verdadeira não exige ver o caminho inteiro. Ela exige dar o próximo passo com confiança. E Daniel estava aprendendo exatamente isso. Um dia, ele olhou para trás e percebeu: não era mais a mesma pessoa que havia se sentado diante do espelho semanas antes. A postura havia mudado, a mente havia mudado, as decisões haviam mudado. E quando a identidade muda, a realidade começa a obedecer. Naquela noite, ele escreveu novamente no caderno: eu estou me tornando a pessoa que cria oportunidades. E depois ficou em silêncio por alguns segundos, porque entendeu algo profundo. Ele não estava mais tentando mudar a vida. Ele estava mudando a si mesmo. E isso muda tudo. Agora me diga, você está esperando que a vida te dê sinais claros ou está disposto a criar sinais através da sua ação? Naquela fase da vida de Daniel, algo havia mudado de forma irreversível, embora externamente quase ninguém percebesse. Ele ainda acordava no mesmo quarto simples, ainda caminhava pelas mesmas ruas, ainda lidava com as mesmas limitações financeiras. Mas por dentro, já não era mais o mesmo homem que antes esperava permissão da vida para começar a viver. Eu sempre ensinei que existe um ponto invisível na jornada humana em que a decisão deixa de ser apenas intenção e se transforma em destino. Esse ponto não é anunciado, ele não vem com aplausos. Ele acontece em silêncio, quando ninguém está olhando, e separa para sempre os que apenas desejam dos que realmente realizam. Daniel havia cruzado esse ponto. Ele acordou cedo naquela manhã como de costume, mas algo dentro dele estava mais pesado. Não de dúvida, mas de responsabilidade. Ele sabia que não podia mais voltar atrás. O homem que ele estava se tornando exigia consistência, disciplina e coragem contínua. Sentou-se à mesa, abriu o caderno e escreveu uma frase que mudaria o rumo da sua história. Eu não estou tentando, eu estou me tornando inevitável. Essa não era mais uma afirmação vazia, era uma declaração interna de identidade. E aqui está uma verdade que poucos compreendem.
A vida não responde ao que você deseja, ela responde ao que você acredita ser. Enquanto isso, o mundo ao redor de Daniel continuava o mesmo. Pessoas reclamavam do tempo, da falta de dinheiro, da sorte, do governo, das oportunidades que nunca chegam. Mas ele já não participava mais desse diálogo coletivo de limitação. Eu sempre digo, o ambiente molda o homem comum, mas o homem consciente molda o próprio ambiente. Daniel começou a observar algo curioso. Quanto mais ele agia com disciplina, mais oportunidades sutis surgiam. Não eram milagres instantâneos, mas conexões, ideias, pequenas portas que antes passavam despercebidas. E então ele entendeu um princípio fundamental. A ação consistente cria percepção ampliada, ou seja, quanto mais você age, mais você enxerga. Ele começou a trabalhar naquele projeto com mais intensidade do que nunca. Não havia glamour, não havia garantias. Havia apenas repetição, tentativa, ajuste e persistência. E muitas noites eram silenciosas demais, silenciosas a ponto de fazer o pensamento gritar. E se isso não der certo? E se você estiver desperdiçando sua vida? Mas Daniel já havia aprendido algo essencial comigo. A dúvida não desaparece com respostas externas. Ela desaparece com identidade interna. Então, ele respondia a si mesmo: eu não dependo de certeza, eu dependo de ação. E continuava. Houve um dia específico que marcou uma virada invisível. Ele fez uma ligação que poderia ter sido ignorada, mas dessa vez, do outro lado, alguém respondeu com interesse. Uma conversa simples, quase comum, mas que abriu uma possibilidade. Não foi sorte, foi preparo acumulado em silêncio. Eu sempre ensinei que oportunidades não surgem para quem espera. Elas aparecem para quem já está em movimento. Daniel começou a perceber que não precisava de grandes eventos para mudar sua vida. Precisava de pequenas ações repetidas, com consistência absurda. Ele caminhava sozinho à noite e refletia sobre tudo o que havia mudado. Antes, ele buscava motivação. Agora, ele era disciplina. Antes, ele esperava inspiração. Agora, ele criava ação. Antes, ele pedia respostas. Agora, ele se tornava a resposta. E aqui está a verdade mais dura e mais libertadora da filosofia que ensino. Ninguém vai vir salvar você. Mas você pode se tornar a versão de si mesmo que não precisa ser salvo. Naquela semana, ele escreveu algo que nunca havia escrito antes com tanta convicção. Eu não estou mais esperando mudanças. Eu sou a mudança em andamento. E ficou alguns segundos olhando para aquela frase como quem encara um novo destino nascendo, porque ele sabia que já não havia retorno. Agora me permita te fazer uma pergunta que atravessa qualquer ilusão. Você está esperando a vida te dar uma grande oportunidade? Ou está construindo diariamente a pessoa que não pode ser ignorada pela vida? Daniel não percebeu imediatamente, mas havia algo que sempre acompanha qualquer pessoa que decide mudar de verdade. Um preço invisível. Não é o dinheiro que se perde. Não é o tempo apenas. É algo mais profundo. A antiga versão de si mesmo começa a morrer. E isso dói. Nas semanas seguintes, ele começou a notar que certas pessoas se afastavam naturalmente. Não houve brigas, não houve discussões. Apenas distanciamento. Alguns não entendiam sua disciplina. Outros achavam exagero. Alguns diziam que ele estava ficando diferente demais. E aqui está uma verdade que eu sempre ensinei. Quando você muda sua mentalidade, você muda sua frequência. E nem todos conseguem permanecer nela. Daniel caminhava sozinho mais vezes do que antes. Mas agora a solidão não era mais sofrimento. Era construção. Ele havia entendido algo fundamental. A solidão temporária é o preço da evolução permanente. Em uma dessas caminhadas ele se perguntou: por que parece que tudo fica mais difícil quando decido melhorar minha vida? E a resposta veio dentro dele, como se já estivesse lá há muito tempo.
Porque você está deixando de ser confortável para se tornar poderoso. Eu sempre disse, o conforto nunca criou impérios. A mudança exige desconforto emocional, porque ela força você a abandonar velhas crenças que te mantinham pequeno, mesmo que seguras. Daniel começou a enfrentar algo ainda mais difícil, ele mesmo. Não havia mais distrações suficientes para esconder suas inseguranças. Não havia mais desculpas tão convincentes. Agora ele via claramente suas limitações internas, e isso era desconfortável, mas também era libertador. Ele percebeu que não precisava esperar confiança para agir. Precisava agir para construir confiança, e repetia todos os dias: eu não preciso me sentir pronto, eu preciso continuar. Foi nesse período que algo inesperado aconteceu. Uma pequena vitória apareceu, não grandiosa, mas significativa o suficiente para provar que ele estava no caminho certo. Um retorno positivo, uma resposta concreta, um sinal de progresso. E isso mudou tudo internamente, porque a mente humana funciona assim. Ela não responde ao que você deseja. Ela responde ao que você prova para si mesmo. Daniel começou a construir pequenas provas diárias de avanço. Cada tarefa concluída, cada conversa iniciada, cada passo dado se tornava evidência interna de que ele não era mais o mesmo homem de antes. E isso criou um ciclo poderoso: ação, evidência, crença, mais ação. Eu sempre ensinei que a fé verdadeira não é emoção, é repetição de comportamento alinhado com o objetivo. Mas o maior teste ainda estava por vir. Houve um dia em que tudo parecia não avançar. Nenhuma resposta, nenhum resultado imediato, nenhuma validação externa, apenas silêncio. E é nesse ponto que a maioria desiste. Daniel sentou-se no chão do quarto e ficou em silêncio por alguns minutos. A mente tentou questionar: vale a pena continuar? Mas então ele lembrou da primeira noite diante do espelho. Lembrou da promessa, lembrou da decisão, lembrou da identidade que estava construindo. E disse em voz baixa: eu não dependo de resultados imediatos, eu dependo da minha consistência. Levantou-se e continuou: porque entendeu algo que muda destinos. O sucesso não recompensa intensidade momentânea, ele recompensa persistência inquebrável. Naquele momento, Daniel não era ainda um homem rico, mas já era um homem inevitável. Agora me responda com sinceridade: você está desistindo no silêncio ou está sendo moldado nele? Os dias seguintes trouxeram algo que Daniel não esperava: resistência interna mais forte do que qualquer obstáculo externo. Não era o mundo tentando pará-lo. Era a antiga versão dele lutando para sobreviver. Eu sempre ensinei que a mente, quando começa a mudar de direção, entra em conflito consigo mesma. Parte dela quer evolução, outra parte quer segurança. E a segurança sempre parece mais confortável, mesmo quando te mantém preso. Daniel começou a perceber isso de forma clara. Havia momentos em que ele avançava com força total, e outros em que a mente tentava negociar. Só hoje não. Você pode descansar um pouco. Talvez isso não seja para você. Mas agora ele já reconhecia essas vozes. Ele não as obedecia mais. Em vez disso, respondia com firmeza: eu não negocio com minha disciplina. E continuava. Foi nesse período que ele começou a entender algo profundo que eu sempre destaquei em meus ensinamentos. O destino de um homem não é definido pelo que ele quer, mas pelo que ele tolera diariamente. Daniel começou a observar seus próprios padrões. O que ele fazia quando ninguém estava cobrando. O que ele pensava quando estava sozinho. O que ele repetia mentalmente quando enfrentava incertezas. E percebeu algo assustador.
A vida dele antiga era resultado direto de pequenas decisões repetidas inconscientemente. Isso o impactou profundamente, porque significava que não era falta de sorte, era falta de direção consciente. A partir desse entendimento, ele começou a agir como um observador da própria mente. Quando surgia um pensamento de dúvida, ele não o combatia com emoção. Ele o substituía com direção. Quando surgia preguiça, ele não discutia com ela. Ele agia apesar dela. E aqui está uma das leis mais poderosas da realização humana. Você não vence pensamentos negativos com discussão. Você vence com ação superior. Daniel começou a trabalhar com mais foco do que nunca. E algo curioso começou a acontecer. Ele já não precisava de motivação. A disciplina havia se tornado identidade. Ele já não dizia, eu preciso fazer. Ele dizia, eu sou alguém que faz. Eu sempre digo, quando você muda sua identidade, suas escolhas deixam de ser esforço e passam a ser naturalidade. Um dia, enquanto revisava seu progresso, ele percebeu algo que o fez parar por alguns segundos. Ele não era mais o mesmo homem que tinha escrito o primeiro objetivo no caderno. Não porque tudo havia se concretizado externamente, mas porque internamente ele já havia se transformado. E essa é a verdadeira vitória invisível. Naquela noite, ele escreveu, eu não estou mais tentando mudar minha vida. Eu já sou a mudança em movimento. E ficou em silêncio. Porque entendeu algo definitivo. A transformação não é um evento, é um estado contínuo de evolução. Agora eu lhe pergunto, você está tentando mudar sua vida? Ou está se tornando alguém que não pode mais voltar atrás? Houve um ponto na jornada de Daniel em que as mudanças deixaram de ser apenas internas. Por muito tempo, tudo havia acontecido em silêncio. Pensamentos novos, disciplina, pequenas ações, ajustes invisíveis. Mas agora, a realidade começou a responder. Eu sempre ensinei que o mundo externo é apenas um espelho atrasado do mundo interno. Primeiro, você muda por dentro. Depois, o mundo começa a correr atrás da sua nova versão. Daniel não percebeu isso de imediato. Foi sutil, quase imperceptível. Uma conversa que antes não levava a lugar nenhum começou a render possibilidades reais. Uma ideia que parecia pequena começou a despertar interesse em outras pessoas. Um contato inesperado abriu uma porta que antes nem existia no horizonte dele. Nada disso parecia milagre, mas tudo isso era consequência. E aqui está uma verdade que poucos aceitam. O universo não responde a pedidos. Ele responde a padrões. Daniel já não era mais o homem que esperava. Ele era o homem que agia. E isso muda tudo. Ele caminhava pelas ruas, observando o mundo com outros olhos. Antes, ele via limitações. Agora, ele via possibilidades escondidas em lugares comuns. Eu sempre digo, quando sua mente se expande, sua realidade se reorganiza. Mas junto com esses sinais de progresso, veio também um novo desafio, a responsabilidade emocional de continuar. Porque quando você começa a ver resultados, uma nova armadilha aparece, a tentação de relaxar cedo demais. Daniel sentiu isso em alguns momentos. Uma voz interna sussurrava, agora você já mudou, pode desacelerar. Mas ele já havia aprendido algo fundamental. O sucesso não é conquistado em um momento de esforço intenso, mas sustentado em uma consistência inquebrável. Então ele respondia a si mesmo com firmeza. Eu não paro quando melhora. Eu continuo até se tornar permanente. E continuava. Foi nesse período que ele entendeu algo ainda mais profundo sobre a vida. As oportunidades não chegam de forma explosiva. Elas chegam como pequenas portas que exigem coragem constante para atravessar. E cada porta atravessada levava a outra. E cada ação gerava outra ação. E cada decisão criava uma nova realidade.
Daniel começou a perceber que já não estava apenas tentando mudar de vida. Ele estava criando uma nova identidade social, emocional e mental. As pessoas começaram a vê-lo diferente, não porque ele falava mais alto, mas porque sua postura havia mudado. A confiança silenciosa é impossível de ignorar. Eu sempre ensinei que o homem que acredita em si mesmo sem precisar provar nada ao mundo se torna naturalmente magnético para oportunidades. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Mas o mais importante ainda não era o que ele estava recebendo, era o que ele estava se tornando. Naquela noite, ele escreveu algo simples, mas profundo. Eu não estou mais esperando sinais. Eu sou o sinal. E ficou alguns segundos olhando para aquilo, como quem entende que cruzou uma linha sem retorno. Agora me diga, você está esperando o mundo te reconhecer? Ou está se tornando alguém impossível de ignorar? Daniel já não contava os dias. Isso ficou para trás. Agora ele media a vida de outra forma, pelo quanto havia evoluído internamente, pelo quanto havia deixado de ser refém das próprias dúvidas, pelo quanto havia aprendido a agir mesmo sem garantias. Eu sempre ensinei que o verdadeiro sucesso não é um evento, é um estado de consciência, e Daniel estava começando a viver dentro desse estado. O que antes era esforço, agora era identidade. O que antes era medo, agora era direção. O que antes era espera, agora era criação. Ele ainda enfrentava desafios. Isso nunca deixa de existir. Mas a diferença é que os desafios já não o paralisavam. Eles apenas o moldavam. Em uma noite silenciosa, ele voltou ao espelho, o mesmo espelho do início. Mas dessa vez não havia confusão no olhar. Havia reconhecimento. Ele não viu mais um homem dividido entre sonhos e medo. Ele viu alguém que havia aprendido a se reconstruir de dentro para fora. E então ele se lembrou das minhas palavras. Quem tem fé não espera, cria. Agora aquilo não era mais uma frase, era história vivida. Daniel respirou fundo e disse para si mesmo: eu não sou mais alguém que tenta, eu sou alguém que constrói. E pela primeira vez, ele entendeu algo que muda completamente a vida de um homem. A prosperidade não chega para quem a procura. Ela se manifesta em quem se torna compatível com ela. Eu sempre afirmei que riqueza não é apenas dinheiro. É mentalidade, é disciplina, é clareza, é identidade. E Daniel havia atravessado todas essas camadas sem perceber que estava sendo forjado. Ele lembrou dos dias de dúvida, das caminhadas solitárias, das noites silenciosas, das pequenas decisões invisíveis, e percebeu algo profundo. Não foi um único grande momento que mudou sua vida. Foram centenas de pequenos sim dados à disciplina quando seria mais fácil desistir. Agora, ele não era mais um homem esperando oportunidades. Ele era um homem que criava caminhos. E isso o colocava em outro nível de existência. Antes de dormir, ele escreveu sua última reflexão naquela jornada. Eu não encontrei a prosperidade. Eu me tornei o tipo de pessoa que ela reconhece. E então fechou o caderno, sem ansiedade, sem pressa, sem dúvida, porque agora ele sabia: quem tem fé não espera, cria. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem não passou por você por acaso. Ela encontrou você no momento certo da sua vida. Hoje, você entendeu que fé não é espera, é criação. Que o espelho não mente, ele revela, e que a verdadeira transformação começa no instante em que você decide parar de sobreviver e começar a construir. Agora eu quero te fazer uma última pergunta, e quero que você leve isso para a sua vida. Quantos sonhos você ainda vai adiar, esperando o momento perfeito que talvez nunca chegue? A verdade é simples, mas poderosa. O momento perfeito não existe. Ele é criado por quem tem coragem de agir mesmo com medo. Se essa mensagem tocou o seu coração,
Se ela despertou algo dentro de você, então não ignore esse sinal. Se inscreva no canal, porque aqui você vai continuar recebendo mensagens que fortalecem sua mente, sua fé e seu propósito. Deixe o like, para que esse conteúdo alcance mais pessoas que precisam acordar para a própria vida. E comenta aqui embaixo: eu crio minha realidade, para declarar publicamente que você não é mais espectador, você é criador. E lembre-se, a vida não muda quando você deseja, a vida muda quando você decide. E quem tem fé não espera, cria.